Vamos lá? Semana passada a gente falou sobre a primeira viagem missionária aí, né, do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, a separação ali que houve ali de João Marcos também, que estava junto com eles, né? Tentamos ali entender alguns princípios pelo quais ele acabou deixando de lado ali a missão. Vimos o trabalhar de Deus com relação à missão ali deles, né? A soberania de Deus pelo cuidado com que Deus tem com relação a isso. Vimos o grande concílio, algo que foi assim super importante para a Igreja do Senhor, né? Uma decisão extremamente importante, como que debaixo da direção de Deus eles acabaram chegando ali num acordo, né? E hoje a gente vai falar aí e encerrar o livro de Atos, né, se Deus quiser aí, finalizando com a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária e a prisão de Paulo, tá? Novamente, a gente não vai esgotar todo o assunto, porque só para vocês terem uma ideia, a segunda viagem missionária até a prisão de Paulo vai do capítulo 18, melhor dizendo, do finalzinho do capítulo 15 até o capítulo 28. Então, são muitos capítulos aí para percorrer, então não tem como a gente se aprofundar, senão a gente ia gastar alguns sábados aí para se aprofundando cada uma das viagens, tal. Então a gente vai falar de um panorama geral, né, tentar abordar alguns pontos principais, algumas cidades importantes e que fizeram toda a diferença, né, na propagação do evangelho, tá? É... Então, especificamente, a gente vai falar, né, sobre a segunda viagem, a terceira viagem missionária, aí, resumindo, até os confins da terra, né, cumprindo, então, de fato, aí, a promessa de Jesus de que eles seriam testemunhas do Senhor até os confins da terra, né? Eles iam começar em Jerusalém, depois Samaria, Judéia, e por fim ia se expandir para o mundo inteiro. Então, como eu disse para vocês, a gente vai começar com a segunda viagem missionária, que vai do capítulo 15 ao 18, tá? A terceira viagem missionária, que vai do 18 ao 23, do 18 verso 23 até o capítulo 21, e do capítulo 21 em diante fala da prisão de Paulo em Jerusalém até como ele foi conduzido a Roma, tá? Então a gente não vai abordar essa parte, a gente vai pincelar um pouquinho, mas eu não coloquei aqui porque a gente não vai abordar essa parte porque é um outro assunto, tá? Mas a gente consegue concluir o livro todo aí, tirando algumas lições aí importantes com relação a isso, tá? Vamos então começar com a primeira viagem missionária, né? O apóstolo Paulo passa por essas cidades aí, mais ou menos isso aconteceu em torno de 49 a 51 depois de Cristo, tá? Só para vocês terem uma ideia aí, quanto tempo isso se levou até que ocorresse essa primeira viagem missionária para levar o evangelho até os confins da terra de fato, tá? Paulo e Barnabé, então, se separam, né? A gente vê que há uma ruptura ali, principalmente por causa de João Marcos, porque nessa segunda viagem missionária ele quer levar Marcos novamente, o apóstolo Paulo não aceita, por causa do afastamento que ele havia tido, né, com relação à primeira viagem. O apóstolo Paulo, a gente viu na aula anterior, que a ideia ali de afastar-se é uma ideia de deserção mesmo, de alguém que desertou. Então, o apóstolo Paulo tinha esse entendimento de que ele havia desertado mesmo. Então, por causa disso, ele não deveria ir novamente na viagem com eles. Tá? Lá na frente, a gente sabe que o apóstolo Paulo ele retoma essa ideia novamente com João Marcos, fala que agora João Marcos é útil para ele, mas naquele primeiro momento, por causa dessa desavença, eles se separam, né? Então, isso em Antioquia da Síria, né, da onde eles partem ali as suas viagens missionárias. A gente viu que Antioquia da Síria era uma igreja forte e que tinha esse caráter missionário. Foi a igreja que enviou eles na primeira viagem, a partir dali também investiu na obra deles para as demais viagens, tá? Então, Barnabé segue para um rumo, né? E Paulo e Silas segue então para a Síria e a Cilícia, tá? Eles vão ali para Derbe, passam por Listra, eles conhecem ali Timóteo no capítulo 16 já. Timóteo vem a ser depois um filho na fé para Paulo, né? Ele mesmo diz isso, que ele era um filho na fé para ele. E é interessante que, apesar do apóstolo Paulo ser
o apóstolo dos gentios, ele acaba circuncidando Timóteo ali, para que de fato não haja nenhum impedimento na obra do Senhor, né? A gente viu que a circuncisão, ela não era importante com relação à salvação, nunca foi, né? Tanto é que isso fica claro no concílio, ali no capítulo 15 de Atos, que a gente estudou, que eles não obrigam os gentios a se circuncidarem, mas pelo propósito específico que o apóstolo Paulo tinha para a vida de Timóteo, ele acaba circuncidando Timóteo, até porque Timóteo, ele tinha uma linhagem judaica, tá? Apesar de seu pai ser grego. Então havia um propósito específico, ele circunda Timóteo, e Timóteo vem a ser um grande líder aí, importante, aí, um filho na fé do apóstolo Paulo, né? Então eles começam a percorrer ali a região da da Gálata, e é interessante que a narrativa bíblica vai nos deixar bem claro que eles são impedidos pelo Espírito Santo de pregar ali na Ásia, tá? Depois eles tentam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permite que eles vá, né? E aí aqui a ideia do Espírito de Jesus é mostrando que uma relação trinitária, né? Ambos fazem parte, são o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, né? Obviamente com funções distintas, mas demonstrando que o Espírito de Deus, aí, o Espírito Santo, também é o Espírito de Jesus. A gente vai ver que em algumas outras relações vai utilizar a palavra Espírito de Deus, né? Demonstrando aí a importância da ação do Espírito, né? Mostrando uma relação clara aí da Trindade. Então, o Espírito Santo acaba levando eles para a Galácia e a Frígia, né, através dessas regiões, levam eles para Troade até a Macedônia. E é interessante que a narrativa bíblica vai nos dizer que, no decorrer da noite, Paulo tem uma visão, ele tem um sonho ali de que ele via um homem macedônio pedindo socorro para eles. Então, eles acabam indo para lá, né? Então, por causa disso, o Ocidente foi favorecido por essa providência divina até os dias de hoje. Apesar do apóstolo Paulo desejar ir para a Ásia, Deus, porém, direciona ele para a Europa, né? E por conta disso, a gente sabe que a gente foi muito favorecido com relação a isso, né? Por causa aí desse direcionamento, desse cuidado de Deus, de enviar o apóstolo Paulo para o lugar correto, né? E aí a gente vê, de fato, a mão de Deus direcionando a missão. É o Espírito de Deus que direciona, que dá os caminhos pelos quais aí nós devemos ir e proclamar as boas novas. Então, Paulo acaba escolhendo a cidade de Filipos para fazer o anunciamento ali das boas novas, e não foi à toa isso, tá? Principalmente por causa da localização geográfica. Filipos era uma cidade importante e era um ponto estratégico ali para a obra missionária, né? Em toda a Europa talvez não existisse um lugar melhor para que o apóstolo Paulo acabasse escolhendo essa cidade, tá? Não tinha outra cidade melhor naquele momento a não ser Filipos, pelo ponto estratégico que ele tinha para que a missão fosse propagada de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficaz, tá? Para vocês terem uma ideia, essa cidade de Filipos, né, que ela tem uma cadeia de montanhas ali que ela divide a Europa da Ásia. Então, imagine você que ele tinha ali um tráfego onde ele podia a qualquer momento ir para o Oriente ou para o Ocidente, ir para a Ásia ou ir para a Europa. Então, era muito estratégico. Então, qualquer pessoa que viesse ali podia ser evangelizada e voltar para sua cidade, ou ele poderia sair dali para qualquer cidade dali com muita facilidade, né? Ali era de fato uma conexão muito importante entre esses dois continentes, do qual ele pôde, através da proclamação do evangelho, alcançar esses dois lados, tá? Então, isso é para vocês verem como a estratégia, o planejamento faz parte de uma boa missão. Tá? A gente não pode pensar em missão saindo por aí fazendo coisas sem pensar ou sem um planejamento. Isso é extremamente importante e a gente vê que o apóstolo Paulo ele é bem estratégico com relação a escolher as localizações das suas cidades. Alcançar Filipos, então, era abrir caminhos de fato para a evangelização, né? A gente vê que a facilidade que existe para alcançar esses dois continentes fazia com que a evangelização também fosse propagada ali de uma forma mais eficaz, abrindo o caminho mesmo, de fato, para a implantação de igrejas, para a evangelização. Então, a gente precisa usar de formas racionais e inteligentes aí
os obreiros recursos de Deus, né? A gente vê que, de fato, o apóstolo Paulo, de forma inteligente, ele se estabelece numa cidade importante, de fácil trânsito, onde faz uma conexão ali com 2 continentes, onde ele pode muito bem mandar obreiros, treinar obreiros para ir para outros lugares, ou ele mesmo ir com tanta facilidade, ou pessoas que vêm, né, decorrer dessas outras regiões. Então, foi de fato um ponto muito estratégico. Filipos também era conhecido como Crênides, tá? Era um lugar de abundantes fontes de ribeiro, solo fértil, eles eram ricos em prata e ouro. Isso fez uma cidade muito importante ali também, comercialmente falando, tá? Então, vinha pessoas do mundo inteiro, novamente, demonstrando aí como o apóstolo Paulo foi estratégico com relação à escolha dessa cidade, tá? Isso fez com que muitas pessoas fossem alcançadas ali também. Entre essas pessoas a gente tem a Lídia, né, ali, a vendedora de púrpuras ali. Né? A gente tem também a jovem escrava de Satanás, que é aquela jovem que era possuída de um espírito adivinhador, e por conta disso o apóstolo Paulo ali, através do nome de Jesus, acaba expulsando aquele espírito. Né? Isso também lhe traz um certo uma certa perseguição a ponto dele ser preso por causa disso, porque ele tirou ali o sustento das pessoas que eram donas daquela menina. E também uma família importante ali, que foi a família do carcereiro. Né? O próprio carcereiro ali, quando ele na prisão, ao tentar tirar a sua vida, o apóstolo Paulo fala para ele não temer, ele anuncia as boas novas, né? Aquele carcereiro e a sua família posteriormente são salvas, eles são batizadas. Então, foi um lugar também onde pessoas importantes, estratégicas, foram alcançadas também, tá? Um costume do apóstolo Paulo, quando a gente faz uma leitura do livro de Atos, assim, do modo geral, a gente vai ver que sempre o apóstolo Paulo, antes de anunciar as boas novas, né, aos gentios, ele ia primeiro numa sinagoga, ele buscava primeiro anunciar as boas novas aos do seu povo, aos judeus. Isso é muito claro quando a gente olha no decorrer das suas viagens, né? Por onde ele vai, ele procura uma sinagoga, ele procura primeiro persuadir os judeus de que Jesus é o Cristo. Tá? Mas quando a gente vê na cidade de Filipos, a gente vê que ele não faz isso, ele foge um pouco dessa regra. Tá? E aí a narrativa vai dizer que num sábado ele sai para a cidade, para junto de um rio, onde parece que eles perceberam ou de alguma forma ficaram sabendo de que tinha um lugar de oração ali no rio. Tá? Por causa disso, por causa dessa quebra de costume dele, isso pode nos chamar um pouco da atenção. Por que, que o apóstolo Paulo vai para um rio, em vez de ele procurar uma sinagoga ou um lugar de oração? Aí eu queria abrir isso para tentar entender um pouquinho mais qual é a percepção de vocês, o que, que vocês acham. Por que, que a oração no rio e não em uma sinagoga ou uma casa? Por que, que o apóstolo Paulo decide ir para um rio? O que faz de diferente com relação a isso? O que isso pode trazer de informação para a gente, de conhecimento? O que vocês acham? Não fiquem acanhados, irmãos. Vamos lá. O que vocês acham que pode ser aí? Por que ele vai para um rio e não vai para uma casa de oração? Por que ele não vai para uma sinagoga? Vocês têm ideia disso ou não? Não, estou vendo que você está meio tímido, eu vou partir, então, eu vou continuar aqui então. A gente tem pelo menos 2 motivos muito claros, tá? Por que o apóstolo Paulo faz isso? Tá? Historicamente, a gente tem algumas conclusões, informações que são muito pertinentes e que faz todo sentido quando a gente vê o apóstolo Paulo indo para um rio e não indo para uma sinagoga. A primeira coisa, não tinha homem suficiente lá na cidade de Filipos, tá? Por quê? Para existir uma sinagoga, era preciso ter pelo menos 10 homens judeus. 10 famílias ali. Isso era extremamente importante para que se iniciasse uma sinagoga. Então, o fato de ele não ir para uma sinagoga é porque não tinha. E isso nos mostra que não havia homens suficientes ali, pelo menos judeus, para que isso fosse concretizado, para que se houvesse ali uma inicialização de uma sinagoga, né, de uma casa de oração, vamos dizer assim. Então, o primeiro ponto que a gente percebe, a gente vê claramente nisso, quando a gente passa por esse texto,
é de que ele não vai para uma sinagoga simplesmente porque não havia homens suficientes para que existisse uma sinagoga, tá? Um outro ponto importante é que ele vai para o rio porque ele conhece muito bem quais são os costumes dos judeus. Ele sabe muito bem, ele era judeu, ele era um mestre, ele era um fariseu, ele conhecia muito bem o Talmide, né? Ele sabia muito bem sobre a tradição deles, a tradição do seu povo. Então, por conta de alguns rituais de pureza, de purificação, os judeus eles tinham o costume de lavar as mãos, né? Tinha todo um ritual sobre se purificar com água. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, por exemplo, o sumo sacerdote ele não entrava no Santo dos Santos sem antes passar por todo esse ritual do se lavar, né? Era interessante que na entrada do tabernáculo havia uma bacia ali onde havia água para que eles pudessem fazer a lavagem das mãos. Então, o fato dele ir para o rio é exatamente porque ele sabia que ali haveria pessoas, né, que conheciam a tradição judaica, ou até mesmo prosélitos, ou até mesmo descendentes de judeus, com certeza eles estariam ali orando, porque eles usariam esse rio para fazer essa prática ritualística, né, de se lavar as mãos, de se lavar antes de orar, tá? Então, a gente vê como o apóstolo Paulo, né, o conhecimento cultural, o entendimento acerca da tradição de um povo, da tradição de uma religião, fez com que ele tivesse a percepção de que ali sim haveria um lugar de oração e por conta disso ele vai para lá, tá? E aí a gente vê que é ali que ele ganha Lídia, né? A gente vai ver que ali tinha algumas mulheres ali piedosas que estavam orando, né? E ele ali proclama e anuncia as boas novas, e ele acaba então granjeando algumas irmãs ali para o Senhor, tá? É, depois disso, eles continuam a sua viagem para Anfípolis, tá? A Polônia, chegando até a Tessalônica. Em Tessalônica, ali, a gente vê que a narrativa bíblica vai nos dizer sobre Bereia, né? Os bereanos, ali, pessoas que eram os mais excelentes, inclusive, do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles faziam exatamente aquilo que nós devemos fazer hoje. Os bereanos, eles analisavam aquilo que o apóstolo Paulo falava, confrontando com as escrituras. E esse deve ser o nosso critério, né? A gente não pode, simplesmente porque ele é um pastor, ele é um apóstolo, ele é um bispo, ele é um reverendo, engolir tudo aquilo que está sendo falado. Nós devemos confrontar com base nas escrituras, né? A gente aprendeu na aula passada que a escritura é a nossa regra de fé, somente ela. Não é as experiências, não são as boas palavras. Se não está de acordo com as escrituras, nós a rejeitamos. E os bereanos fazem exatamente isso. Quando o apóstolo Paulo começa a anunciar para eles que Jesus era o Cristo, eles começam a confrontar as palavras do apóstolo Paulo com aquilo que a Bíblia dizia, tá? Com aquilo que a escritura dizia. Então, eles são conhecidos como os mais excelentes por conta disso. Depois disso, por causa de um tumulto que há ali, né, uma perseguição por líderes religiosos ali do judaísmo, né, sempre com inveja do apóstolo Paulo, fazendo falsas acusações, ele acaba indo para Atenas, tá? E posteriormente para Corinto. Então, Paulo permanece lá em Corinto por 1 ano e meio, tá? Ele viaja através de Cencreia, aí vai para Éfeso, Cesareia Marítima, Jerusalém e volta para Antioquia da Síria, tá? Mas em Atenas há um fato interessante. Para vocês terem uma ideia, o apóstolo Paulo, a narrativa bíblica vai dizer que ele chega em Atenas e ele fica horrorizado, ele fica assim comovido, perturbado no espírito, porque havia muita idolatria naquela região de Atenas. Historicamente falando, né, alguns arqueólogos aí, historiadores vão dizer que em Atenas, nesse período bíblico, haviam mais de 30 mil ídolos, fora os ídolos que cada um individualmente tinha em suas casas. Então, para vocês entenderem qual foi a revolta do apóstolo Paulo quando ele chega naquele lugar e ele vê tanta idolatria, à torta direita, a ponto de ali existir um altar ao Deus desconhecido, né? E aí isso é muito interessante porque a gente vê claramente o apóstolo Paulo utilizando a contextualização da mensagem, né? Quando ele é abordado, ele fala: olha, eu vim trazer a mensagem desse Deus desconhecido para vocês. E um fato muito interessante é que eles levantam esse altar ao Deus desconhecido exatamente por causa de uma praga que aconteceu há alguns anos, muitos anos antes disso, né, do apóstolo Paulo ter ido a essa região,
onde essa praga estava devastando, né, aquela região de Atenas, e eles começaram então a oferecer aos seus ídolos sacrifícios, mas nada detinha essa praga, até que um filósofo da época chamado, agora me fugiu o nome dele, como que é o nome desse filósofo? Jesus! Epimênides, lembrei. Epimênides, filósofo da época, um filósofo conhecido como da região de Creta ali, né? Ele era crentese. Tanto é que esse filósofo Epimênides, ele é citado na Bíblia pelo apóstolo Paulo 2 vezes, e aqui ele também é citado. Tá? O que aconteceu? O Epimênides, ele adorava um único Deus, ele já proclamava essa ideia de um único Deus, então os atenienses procuram ele e falam para ele, então, dar uma direção com relação a isso, tá? Ele fala para eles, então, levarem ovelhas até o Areópago, que era uma região onde eles faziam ali os seus discursos, né? Tanto é que o apóstolo Paulo ele vai até esse Areópago, ele é convidado para fazer um discurso ali com relação a essas boas novas que ele estava trazendo, essa novidade. E aí ele então coloca ovelhas ali, pede para eles colocarem ovelhas, e é interessante que ele fala, ó, na onde as ovelhas pararem, vocês vão oferecer um sacrifício ali naquele lugar, tá? E contra toda a lógica humana, essas ovelhas elas descem da montanha, mesmo tendo ali, essas ovelhas estavam cercadas por regiões ali onde tinham pasto para eles comerem, elas descem, elas param em um determinado lugar. E ali então eles oferecem sacrifício ao Deus desconhecido. Por isso a ideia do altar ao Deus desconhecido, tá? E então o apóstolo Paulo sabia disso, tá? Conhecia essa história, só que depois disso, eles voltam novamente à idolatria, eles se esquecem desse único Deus, tá? E é interessante que na época que eles ofereceram esse sacrifício a esse único Deus, a praga havia cessado, cessou-se a praga, mas depois, infelizmente, eles voltam novamente às idolatrias e acabam se esquecendo disso. Mas o apóstolo Paulo, conhecendo a cultura, conhecendo a história, ele contextualiza ali a mensagem do evangelho, dizendo especificamente sobre esse Deus desconhecido, que até então eles não conheciam, mas que agora o apóstolo Paulo estava trazendo conhecimento para eles com relação a esse Deus, tá? Então, só aí um conhecimento histórico aí para vocês. Paulo chega a Corinto, né? Então, já sua segunda viagem missionária ali, que dá mais ou menos em torno de 49, 52 depois de Cristo, ele se hospeda ali com Priscila e Áquila, tá? Que faziam tendas como ele, né? A gente sabe aí que o apóstolo Paulo era um fabricador de tendas, né? Era o chamado arquiteto, né? Ou, melhor dizendo aí, poderia ser também um engenheiro civil aí da época, né? Então, ele era um fabricante de tendas, ele construía casas, as casas da época, então ele se une ali junto com Priscila e Áquila para exercer essa função. Porque a gente vai ver que, inclusive, o apóstolo Paulo escreve isso nas cartas dele, que a igreja de Corinto, apesar de ter sido fundada por Paulo, é a igreja que não auxiliou no sustento da obra missionária, não auxiliou com relação ao sustento para que ele pudesse, de fato, se dedicar à palavra do Senhor. Tá? Então, por conta disso, ele se dedica aí à construção de tendas junto com Priscila e Áquila para que a obra não pudesse parar. E aí a gente vê que não há empecilhos, né, como a gente já aprendeu na aula passada, com relação à obra de Deus. Né? A gente não pode pôr barreiras, aí, impedimentos, e deixar com que a obra deixe de ser feita. Tá? Começou pregando aos judeus, como de costume, né? Ele foge, então, a exceção ali somente na cidade de Filipos, porque a gente já viu que não havia ali uma sinagoga, né? Não havia homens judeus suficientes para constituir uma sinagoga, mas como de costume, ele começa então pregando judeus na sinagoga, mas logo após a rejeição, ele já se volta aos gentios e permanece ali 1 ano e 6 meses, tá? A narrativa bíblica vai nos dizer isso. Corinto não era apenas uma capital da província da Caia, mas também era um grande centro urbano, tá? Com uma população estimada, para vocês terem uma ideia, de 200 mil habitantes. Era muita gente já que residia ali na cidade de Corinto. Corinto também era uma cidade muito importante. E aí a gente vê novamente o cuidado do apóstolo Paulo em escolher cidades estratégicas para propagação do evangelho, para implantação de igrejas, tá? Ficava bem próximo de Atenas, né? Então a cidade de Corinto.
que era a grande capital, né, e o centro intelecto do mundo. Então, Corinto também ela facilitava o tráfico do evangelho, porque ela era banhada por 2 mares, tá? Como mostra aqui no mapa aqui, Corinto ela era cercada por esses 2 mares, tanto o Egeu quanto o Mar Jônico. Isso facilitava pelo tráfico de embarcações que se tinham nessa região. Então, a gente vai ver, inclusive, que o apóstolo Paulo pega algumas embarcações dessa região para poder alcançar outras cidades aí, como a cidade de Éfeso, né, como a cidade de Creta, e entre outras aí que trouxe essa facilidade por causa do porto que havia ali em Corinto. Como eu já disse para vocês, então, ela recebia muitos navios ali da Itália, Espanha, norte da África, por causa do porto que tinha ali, né, o porto de Cencreia. Facilitava esse tráfego marítimo, né, nos 2 sentidos, aí, tanto para o Egito quanto para a Ásia Menor. Então, isso facilita muito, porque quando a gente está falando de um período que não havia avião, não havia carro, né, onde maior tráfego de comércio, de viagens era feito através de embarcações. Então, quando a gente fala de uma região que é cercada por 2 mares, isso facilitava e muito o tráfego de pessoas, tanto para comércio quanto para viagens, tá? A cidade ali, por conta disso, recebia gente nova todos os dias, né? É tida como uma cidade cosmopolita, que é uma cidade que tem uma variedade de povos. É como se fosse a São Paulo de hoje. A nossa São Paulo aqui, onde tem pessoas de todo mundo, pessoas de várias regiões do próprio país, nosso país, né? Então, havia várias línguas, vários povos diferentes, várias culturas, e isso também facilitava também a propagação do evangelho, tá? Corinto era grande e riquíssima, abrigava um comércio intenso e próspero, e além desse comércio, aí era uma cidade que estava florescendo com relação à cultura, tá? Alguns anos atrás, Corinto havia sido destruída por conta de uma guerra, porém era uma cidade que fazia pouco tempo que havia sido reestruturada. Então, era uma cidade teoricamente nova, com relação à cultura, com relação aos seus comércios, à instrução que se havia ali na época. Então, isso também facilitou muito. Por quê? Quando a gente vai estudar a psicologia da religião, a gente vai ver que há uma maior probabilidade de se propagar o evangelho numa região onde é nova, onde não se tem tantas tradições religiosas arraigadas, né? Por que, que é tão difícil falar do evangelho no Nordeste? Porque o catolicismo no Nordeste está muito arraigado. Pessoas morrem por não morrem e vão para o inferno por não querer deixar a sua tradição. Eu ouvi meu avô falando muito isso. Ele falava: eu não vou deixar a religião dos meus pais. Né? Eu fui toda a minha vida católico, né? Então, é muito mais difícil se pregar o evangelho num lugar, numa região onde a tradição religiosa está arraigada do que numa religião onde está se formando, está sendo reconstruída. Então, Corinto também facilitou com relação a isso, principalmente por ser aí essa nova reestruturação de Corinto, estava florescendo ainda o comércio, apesar de já ser algo bem robusto, né? Já tinha bastante ali já era uma cidade próspera e rica, mas era uma cidade teoricamente nova por conta da reconstrução que ela acabou passando, tá? Então, Paulo entendeu que o florescimento da igreja ali seria um campo fértil, ali, um campo onde a semente ia florescer, né? E aí ele implanta uma igreja ali, uma igreja forte, uma igreja rica, né? Uma igreja, sim, que tinha vários problemas, e a gente identifica isso com relação às cartas do apóstolo Paulo a Coríntios, mas foi um ponto estratégico ali para a propagação do evangelho, tá? E a gente vai ver que o apóstolo Paulo ali tem um aval pleno do Senhor, porque ele tem uma visão onde Deus diz para ele que ele não devia temer, pelo contrário, ele devia falar mesmo, porque Deus estava com ele e ninguém ia ousar fazer mal a ele. Então ele fica ali 1 ano e 6 meses ali em Corinto, propagando o evangelho, treinando pessoas, né, fortalecendo os irmãos, e tudo isso aí a gente vê com a mão poderosa de Deus ali sustentando ele. Falando já da terceira viagem missionária, né, a gente vê aí uma série de cidades aí de países que o apóstolo Paulo passa. Essa terceira viagem ocorre em 52 a 55 depois de Cristo, tá?
bem depois, pouco tempo depois da segunda viagem. Paulo acaba viajando por terra ali de Antioquia da Síria, finalmente ele chega a Éfeso, tá? Onde ele permanece por 2 anos e 3 meses. Éfeso foi a região ali, o país onde o apóstolo Paulo permaneceu por mais tempo, tá? Ele não ficou tanto tempo assim nas demais regiões como ele ficou em Éfeso. Depois ele começa a visitar as cidades pelas quais ele havia evangelizado e implantado igrejas, né, passando novamente lá para Filipos, né, fortalecendo os irmãos, e depois ele vai para Troade, e aí ele segue seu caminho rumo a Jerusalém. Tá? Paulo permanece em Éfeso, ali, como eu já disse, mais tempo do que em qualquer outra parte que ele passou, né, evangelizando ou fundando igrejas. E o autor William Baker, ele vai elencar aí 6 razões, talvez, por que o apóstolo Paulo ficou nessa cidade, né? Por que ele gastou tanto tempo ali, se dedicando a essa grande metrópole? A primeira razão é que Éfeso era um grande centro comercial da Ásia Menor, tá? Ele também era cortado por férteis rios, por 2 vales férteis ali, cortado por rios, que eram os principais redutos ali de comércio. Então, veja a importância de cidades que eram cercadas por rios ou por mares, porque isso facilitava o tráfego, facilitava o comércio. E Éfeso também era uma cidade, sim. Ela ficava perto do rio ali, Caister, que ficava a 5 quilômetros ali do Mar Egeu. Então, para dentro do continente ali era muito rápido para eles chegarem, para que eles pudessem ir para qualquer outro país ou outra região ali que fosse possível através de embarcação, tá? Então, por conta disso, o comércio ele também ali era muito forte, né? O comércio também era muito importante ali na região de Éfeso, tá? Um mapinha aqui para vocês verem onde que é localizado, tá? Então percebam que ele fica um rio aqui, esse pontinho azul aqui, ó, é o rio que desembocava lá no mar Egeu, como eu acabei de falar. Então isso facilitava também o tráfego, tá? Para eles, tá? Então era uma região extremamente importante com relação a tráfego de comércio também. Outro ponto é que Éfeso era a sede dos tribunais. A gente vê isso claramente quando o apóstolo Paulo ele é preso, porque o comércio ali que fazia a fabricação de ídolos, inclusive do templo de Diana, era muito grande. E por conta da evangelização, pessoas estavam abandonando essas práticas, então o comércio estava sofrendo com relação a isso. Então, ele é acusado e ele acaba ali sendo parado ali para ser julgado, né? Então a gente vê que eles levavam muito a sério essa questão de tribunais. O próprio procônsul ali romano e o escrivão da cidade falou: oh, vocês precisam fazer um julgamento formal com relação ao apóstolo Paulo. Então eles levavam muito a sério essa questão de tribunais. Havia uma seriedade com relação a leis, a julgamentos mais justos. Então era muito importante para Éfeso essa questão jurídica. Um outro ponto é que Éfeso era a sede dos Jogos Panjônicos, tá? Os Jogos Panjônicos era muito parecido com a ideia dos Jogos Olímpicos, tá? Então era uma modalidade esportiva ali que eles tinham como muita estima. Para vocês terem uma ideia, arqueólogos descobriram um lugar ali, tá? Uma arena onde eles iam para assistir esses jogos que era possível acomodar ali 24 mil pessoas sentadas, para vocês terem uma ideia de como eles levavam isso a sério, né? Haviam estádios ali, haviam lugares onde eles apreciavam mesmo esses jogos, tá? E isso fazia com que pessoas viessem do mundo inteiro para participar também desses jogos. Éfeso era o lar dos delinquentes, tá? Infelizmente, lá por o Templo Diana, para vocês terem uma ideia, ele possuía ali uma espécie de asilo para delinquentes. Então, se o cara roubasse, ele corresse para o templo e fosse para ao redor ali do templo onde rodeava, ele estava salvo. Ele não podia ser preso ou ser morto ali. Então, isso fazia com que delinquentes, pessoas do mundo inteiro ali, inclusive da própria Éfeso, ficassem por ali, exatamente por causa desse asilo que fazia com que eles não fossem julgados ou não fossem mortos e presos por causa dos seus crimes, tá? Então imagine ali o quanto trabalho o apóstolo Paulo não teve ali para tentar tirar essa cultura deles, para tentar fazer com que as pessoas pudessem de fato se renderem, se arrependerem de seus pecados ali, principalmente falando de pessoas delinquentes, né?
Outro ponto, que Éfeso era centro da superstição pagã. Para vocês terem uma ideia, os encantamentos e magias reunidos, chamados cartas de Éfeso ali, prometia viagens seguras, prometia êxito no amor, nos negócios. Então havia uma superstição muito grande ali na região de Éfeso. Tanto é que o apóstolo Paulo ali, quando ele começa a evangelizar, a palavra de Deus vai nos dizer que boa parte daqueles que haviam se convertido, ele vem com seus livros de magia, eles começam a queimar esses livros, eles de fato abandonam essa superstição pagã, eles abandonam essas magias para de fato agora servirem ao Senhor. Né? Então, como eu acabei de dizer, o texto aqui, muitos daqueles que creram vieram confessando, denunciando as suas obras, né? Denunciando as suas práticas pagãs de magia, queimaram os seus livros diante de todos ali. E eles tinham a quantidade de coisas que foram queimadas era tão grande que o cálculo ali era algo que chegava a 50 mil denários. A gente sabe que denário era um dia de trabalho de um escravo da época, né, um servo da época. Então, imagina você 50 mil denários, 50 mil dias de trabalho de uma pessoa, só de livros de magia e amuletos e coisas de superstição que se havia naquele período, tá? Éfaso também era o palco ali do grande templo da Diana, tá? O grande templo da Diana, para vocês terem uma ideia, ele era 8 vezes maior que o templo de Atenas, né? O chamado Partenon, tá? Era exuberante. Ele chegou a ser conhecido na época como uma das maravilhas do mundo, tá? Ele era extremamente grande, formoso, tinha coisas de ouro, de mármore, então era um templo é, grande e que abrigava muitas pessoas ali, muitos idólatras, pessoas que vinham do mundo inteiro, principalmente o culto relacionado ao sexo. A gente sabe que no templo de Diana, as mulheres eram as profetisas, tá? E elas se saíam para ter relações sexuais com as pessoas, isso fazia parte do culto ali do templo de Diana, tá? Então fez com que o apóstolo Paulo tivesse uma oportunidade muito grande ali para poder propagar ali o evangelho também. Aqui tem uma foto mais ou menos de como que era esse templo para vocês verem, hein? Muito parecido, né, com algumas das igrejas universais que a gente vê por aí, mas era algo muito bonito mesmo. Mas que infelizmente era voltado aí para um deus pagão, né? A deusa Diana, melhor dizendo. De Troade ali, passando depois disso, ele navega para Assos, passa por Mitilene, Mileto, onde ele encontra ali os presbíteros em Éfeso, né? É uma despedida muito triste, né? Ele diz que a narrativa bíblica vai dizer que ele encontra esses presbíteros, fala para eles que eles vão passar, que ele talvez não veria mais o apóstolo Paulo, né? Então eles se despedem ali, é algo muito triste, mas que infelizmente ali, mas que felizmente, melhor dizendo, né, o apóstolo Paulo precisava continuar a obra, mas ele deixou ali pessoas preparadas. Então dali ele navega então para Ptolemaida, Cesareia Marítima e viaja até para Jerusalém. Então em Jerusalém a gente vai ver que acaba se encerrando então essa terceira viagem, né? Depois dessa terceira viagem ali que se encerra em Jerusalém, a narrativa bíblica vai dizer que pela uma perseguição ali dos judeus, né? O apóstolo Paulo acaba sendo preso e por conta dessa prisão, então, de uma forma que talvez ele não desejasse, mas ele acaba indo parar em Roma, né? A gente vê que essa viagem dele para Roma é interrompida pelo naufrágio ali em Malta, ele fica ali, passa o inverno nessa região e depois disso ele acaba, então, de fato, indo até Roma, tá? No começo da primavera, no ano 60, e aí ele fica ali provavelmente por 2 anos, porque a gente sabe que no ano 62 ele é liberto, porque os acusadores do apóstolo Paulo não vão até Roma, né? Porque qual que foi a grande questão? Eles estavam acusando o apóstolo Paulo apela para César, e então ele é enviado para Roma. Tá? Só que os acusadores do apóstolo Paulo não vão até Roma, e depois de 2 anos ali preso numa cadeia domiciliar, né, tendo liberdade para pregar o evangelho,
ele acaba sendo solto, e aí, por inferência das suas cartas, a gente sabe que ele fez uma quarta viagem missionária, tá? O livro de Atos não registra isso, mas por inferência a gente consegue identificar que ele acabou fazendo aí uma quarta viagem missionária, que infelizmente a gente não tem registrado aí, porque o livro de Atos acaba no capítulo 28, tá? Acaba dizendo ali que ele continuou ali pregando, né, o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum, demonstrando que nesse primeiro momento, de fato, os romanos não tinha nenhum tipo de perseguição contra a igreja. A perseguição inicial, de fato, era uma perseguição religiosa causada pelos próprios judeus, né? Isso nos demonstra que ele tinha a liberdade dos romanos ali em Roma para pregar o evangelho, para ensinar sem impedimento algum, porque de fato o cristianismo não demonstrava nenhuma afronta contra o Império Romano, pelo contrário, o cristianismo ele se submetia às leis, né, daquelas das quais não era contra o cristianismo, né, não era contra a fé que eles tinham, mas eles submetiam com relação a bons cidadãos, a pessoas que de fato tinham só o interesse de converter pessoas a Cristo, né, de transformar vidas através do Evangelho. Tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, é somente um mapa das regiões que o apóstolo Paulo escreveu as suas cartas, tá? Então, aqui só um mapa para vocês terem uma ideia, né, de todas essas viagens, da onde o apóstolo Paulo escreveu supostamente as suas cartas, tá? Esse mapa aqui, o único que eu localizei é um mapa que eles atribuem aqui à escrita do apóstolo Paulo à carta de Hebreus, mas vocês desconsiderem, porque a gente sabe que a carta de Hebreus é um autor desconhecido, né? Apesar da tradição e alguns atribuir ao apóstolo Paulo, a gente não tem certeza com relação a isso, tá? Mas aqui demonstra para vocês terem uma ideia da onde foram escritas as regiões, de onde o apóstolo Paulo escreveu as suas cartas, tá? Só para vocês terem uma noção aí de como isso aconteceu. Gente, para concluir, só para a gente concluir, então, alguns pontos, tá? A gente pode tirar inúmeras conclusões aí, inúmeros pontos a serem tratados, mas só alguns que eu achei relevante com relação ao estudo que a gente abordou. Tá? O primeiro ponto é que o Espírito Santo é quem dirige a missão. A gente vê isso muito claro quando a gente vê lá o próprio Espírito Santo impedindo que o apóstolo Paulo fosse para determinadas regiões. Então a gente vê que é ele quem direciona o missionário, é ele que direciona a igreja para onde começar a missão, para onde ir, para quem deve ser alcançado. Então a gente vê o cuidado do Espírito Santo dirigindo a missão da igreja. Né? Gente, ninguém mais interessado na missão do que o próprio Deus. Né? É algo do qual ele estipulou, é algo do qual ele ordenou, então a gente vê claramente o direcionamento do próprio Deus aí com relação às viagens, à missão que o apóstolo Paulo e os outros irmãos fizeram aí no decorrer do livro de Atos, tá? Um outro ponto é que Deus está no controle de todas as coisas, né? E parece clichê falar isso, mas a gente se esquece de que por trás de tudo tem a mão do Senhor. Né? Eu tenho certeza que o apóstolo Paulo ele tinha uma intenção clara em poder ir para a Ásia e não ir para a Europa, mas o Senhor estava no controle. E por causa disso, hoje nós fomos beneficiados. Né? Há um benefício de Deus com relação a isso. Se talvez ele tivesse ido para a Ásia, talvez o evangelho demorasse para ter chegado à Europa, e talvez o evangelho demorasse para ter chegado ao Brasil. Então, assim, obviamente que o Senhor é Deus, ele poderia ter usado outras pessoas, outros meios de chegar, mas a gente vê claramente o cuidado de Deus, o controle de Deus com relação à missão, o controle de Deus com relação à vida do apóstolo Paulo, onde ele mesmo dizia, pode ficar tranquilo que aqui ninguém vai fazer mal a você. Pregue sem ousadia. Então, a gente vê que o Senhor controla a história, controla todas as coisas, e essas coisas são convergentes para um bem, para uma finalidade principal, que é ganhar vidas, que é trazer pessoas a Cristo, né? Que é revelar a vontade de Deus para as nossas vidas. O outro ponto é que a gente vê que a missão ela envolve planejamento e estratégia.
O fato de eu pontuar para vocês aqui cidades importantes como a cidade de Filipos, a cidade de Corinto, demonstra o planejamento e a estratégia que o apóstolo Paulo utilizou para que os recursos da igreja fossem utilizados de forma apropriada, que os obreiros da igreja fossem utilizados de forma adequada e que a missão fosse propagada de uma forma onde o tráfego das informações, do conhecimento fossem apropriados também. Isso favoreceu de forma tremenda. Então, quando a gente pensa em missão, a gente tem que ter um planejamento, a gente tem que ter uma estratégia, né? É, quando eu entrei no seminário, eu não entendia isso, né? A gente teve uma matéria com relação à missão e a gente tinha que montar um plano estratégico com relação a isso. E eu ficava me perguntando, puxa vida, mas isso não é coisa de empreendedorismo? Né, de pessoas que querem começar um negócio, então essa pessoa estuda o lugar, ela estuda o seu público, e aí ela vai montar uma coisa ali que ela vai ganhar dinheiro por causa do perfil das pessoas, por causa da localidade, mas não tem nada a ver com relação a isso, né? Pelo contrário, a gente, como cristãos, a gente tem que ser inteligentes, pessoas que vão, de fato, entender o público pela qual a gente vai anunciar, entender a cultura, contextualizar a mensagem e, de forma estratégica ali, montar ponto de pregação, ou plantar uma igreja, ou começar uma célula em lugares onde de fato o tráfego das informações, o trânsito das pessoas, se tem lugar para estacionar, se ponto de ônibus é acessível para todo mundo. Então, esse tipo de coisas tem que fazer parte da nossa missão, tem que envolver planejamento e estratégia, né? A gente tem que estar cientes de que a gente precisa montar esse tipo de plano de estratégia para facilidade da propagação do evangelho, para facilidade das informações. Lembre-se, naquele tempo não havia avião, não havia internet, então a facilidade que o apóstolo Paulo podia mandar uma carta, a facilidade que o apóstolo Paulo tinha para poder pegar uma embarcação, para fazer uma outra viagem, isso tinha que envolver a sua missão. Então, e a missão sim envolve um planejamento e estratégia, tá? Adorar a Deus independente das circunstâncias, a gente vê claramente isso na vida dos irmãos, dos cristãos da época, em meio à perseguição, em meio à cadeia, tá? Como o próprio ali no caso ali do apóstolo Paulo, quando ele está preso ali com Silas, mesmo não tendo motivo nenhum para adorar, porque embora eles estivessem ali presos, eles não haviam feito nada, pelo contrário, eles estavam fazendo a vontade de Deus, propagando as boas novas, mas eles não escolheram murmurar, não escolheram questionar Deus, pelo contrário, eles escolheram adorar a Deus. E a gente vê que por causa dessa adoração, o Senhor fez com que a vida do carcereiro pudesse ser alcançada, a sua família pudesse ser alcançada, aqueles outras pessoas que estavam presas ali nas outras celas ali pudessem ver o poder de Deus agindo. Então, independente das circunstâncias, nós devemos adorar o Senhor, porque outrora, na nossa mente, nós não podemos compreender o que está acontecendo, mas a gente tem que ter a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. E por conta disso, ele deve, merece e precisa ser adorado, tá? Nós não devemos pôr empecilhos à obra missionária, a gente falou muito sobre isso na aula passada, apesar da negligência da igreja, né? E aí, usando aqui a própria vida do apóstolo Paulo, a igreja de Coríntios, uma igreja que ele fundou, que ele ficou 1 ano e meio ali evangelizando, cuidando daqueles irmãos, essa igreja negligenciou o cuidado com o apóstolo Paulo. Mas isso não serviu de impedimentos para a vida do apóstolo, né? A ponto dele exercer sua profissão, que era a profissão de fazer tendas. Tá? Então, independente das circunstâncias, a gente não deve pôr empecilhos à obra, a gente não deve achar que eu não devo evangelizar ou algo do tipo, ou fazer uma missão da qual o Senhor me chamou, porque a igreja não está investindo em mim, porque a igreja não está levantando recursos, porque a igreja não está apoiando. Se a obra é do Senhor, nós não devemos pôr impedimento, nós devemos seguir ela, tá? E um último ponto aí, a providência de Deus nem sempre é da forma que queremos. A gente vê que era um desejo claro do apóstolo Paulo ir para Roma. O apóstolo Paulo queria alcançar os romanos ali em Roma, mas a providência divina aprove que ele fosse preso, que ele passasse por naufrágios,
que ele passasse por dificuldades, né, no decorrer desse caminho, do qual talvez ele não desejaria, do qual talvez ele pensava que seria uma viagem tranquila, uma viagem onde ele pudesse chegar lá tranquilamente e fazer a vontade do Senhor. Mas essa não foi a providência de Deus. E eu gosto muito de ressaltar isso, porque às vezes a gente não entende os caminhos que o Senhor nos leva. Talvez José não entendesse o caminho que o Senhor queria levar ele, a fim de que o sonho que Deus dava para ele fosse realizado. O caminho foi difícil, mas a providência de Deus aconteceu. A promessa de Deus se cumpriu. O apóstolo Paulo, ele tinha certeza que Deus iria mandar ele para Roma. Talvez ele não imaginasse que fosse preso, que ele passasse por naufrágio, mas a providência de Deus aprove que ele fosse para Roma. Não do jeito que ele queria, mas do jeito que Deus determinou que fosse, tá? Então, muitas vezes a providência de Deus nem sempre é da forma que queremos. Nós elaboramos um plano, tentamos seguir ali uma estratégia e aí Deus faz todo um caminho inverso, tá? Isso demonstra que a nossa vontade, o nosso desejo nem sempre é o desejo de Deus, ainda que ela culmine com o propósito final. Né? O propósito do apóstolo Paulo era para ir para Roma, não era do jeito que ele queria, mas ele foi. Mas a providência de Deus fez com que ele chegasse lá de outras formas. E isso é muito maravilhoso, porque se não fosse isso, a gente vai ver nas cartas do apóstolo Paulo ele escrevendo que ele ganhou pessoas da guarda romana, ele ganhou ali pessoas na ilha de Malta, onde eles passaram por naufrágio. Então, assim, perceba que apesar da providência divina não ser do jeito que ele queria, mas ela correu da forma que Deus quisesse que fosse, e por causa disso outras pessoas fossem alcançadas. Por causa disso, nós temos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Porque se ele tivesse ido da forma que ele foi, ele não teria escrito essa carta. Então, para vocês verem como a providência de Deus nem sempre é do jeito que nós queremos, mas em Romanos capítulo 8, verso 28, vai dizer que as coisas do Senhor ela cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, talvez você não está entendendo, mas isso está cooperando para o seu bem. Bom, meus irmãos,